Ney Franco, para analisar então essa estreia. É claro que existe todo um nervosismo de estreia, um pouco tempo de trabalho, às vezes um pouco a falta de entrosamento. Queria que você fizesse uma análise geral dessa estreia, esse empate, Ney. Primeiramente foi um jogo difícil, né? Dentro dessa dificuldade, muitos detalhes que a equipe tem que evoluir, né? Nós temos que lembrar que é o primeiro jogo nosso na competição com a equipe que foi montada há 45 dias. O resultado de 0-0, logicamente que a gente fez um trabalho, não só o trabalho dentro de campo, mas fora de campo com os atletas, para que a gente pudesse fazer valer o mando de campo, né, e ganhar o jogo aqui hoje. E dentro desse grau de dificuldade do que a gente teve no jogo, em alguns momentos, né, a gente viu que é uma equipe que está em construção, é normal alguns erros em alguns momentos de posicionamento. A gente também tem que lembrar que o adversário estava com um sistema defensivo bem montado, bem ajustado. Mas a gente leva mais, tirando o resultado do jogo, a gente leva alguns detalhes importantes que a gente treinou, né? De posicionamento dentro de campo, de bola parada defensiva e ofensiva. E agora a gente precisa dessa sequência de jogos, né? Fazer ali segundo, terceiro, quarto jogo, primeiramente ter a capacidade de ter uma classificação para que a equipe ela possa evoluir, e é no jogo que a gente conhece os atletas, né? Então a gente não tem que bater nessa tecla e lembrar, né, para o nosso torcedor, que veio o estádio hoje, lotou, acho que quase 8.000 pessoas, né? O estádio estava bonito. Passar para esse torcedor, primeiramente, agradecer o comparecimento, né, nas ações que o clube veio para o estádio com essa expectativa de vitória, mas passar para esse torcedor, né, que a gente vai crescer dentro da competição e acho que vai dar essa sinergia, né, esse ambiente na arena vai ser positivo e a equipe em um determinado momento ela vai fazer esses ajustes finos que a gente chama a partir desse momento e logicamente que o desempenho ela vai aumentar na sequência dos jogos. Boa noite, Ney. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas alterações ali, as três, né? O Lucão, o Andrew e o Lucas de Sá. No primeiro tempo, o Jack conseguiu ter bastante o domínio do meio campo, né? O Gabriel Chagas consegue sair muito bem, tem qualidade de passe. Isso se perdeu um pouquinho ali no começo do segundo tempo. O Joinville conseguiu recuperar isso no final, criou grandes oportunidades. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas alterações e como você viu, né, essa queda ali de domínio no meio campo e depois o Joinville conseguindo chegar, inclusive, ao gol ali no finalzinho. Não, eu concordo com esse posicionamento. As substituições, todas elas teve relação direta com a parte física, né? Chover no molhado, é uma equipe que está há muito tempo sem jogar, que precisa de ritmo de jogo. É natural que com 15, 20, 25 minutos de jogo, essa equipe ela começa a ter problemas físicos, né? Então são jogadores que precisavam de ser substituídos, que o rendimento já estava caindo, né? A maioria não, todas as substituições que a gente fez no jogo hoje, ela teve relação com a parte física, né? As três primeiras que você falou, mais o Nuno que teve cãibra e o próprio Hernandes que estava jogando do meu lado ali também, que já estava sentindo, né, e já estava acusando, me falando que estava tendo uma pontadinha que poderia ter cãibra, como o Kennedy que teve cãibra durante o jogo. Então as substituições todas ela teve a relação com a parte física. Então, taticamente, a equipe estava bem postada, mas ela caiu de rendimento, né, na parte física, e são jogadores que a gente achou recomendável ali trocar naquele momento. Ô Ney, boa noite. Acho que deu para perceber que durante boa parte do primeiro tempo e até um pedaço do segundo, o lado direito do Joinville foi muito mais ofensivo, muito mais utilizado naquele corredor que tinha o Kennedy e também o Lucas Senna do que propriamente o esquerdo, né? E muito se percebeu também do Kennedy, enfim, tendo que voltar um pouquinho mais para o próprio Lucas poder infiltrar a área, mesmo sendo um jogador defensivo. Esse ajuste, ele tende com o tempo, com a evolução do trabalho, a ser bilateral, ou seja, funcionar também do lado esquerdo, ou o que a gente viu hoje pode ser uma amostra que o lado direito vai ser o mais forte do Joinville ao longo da Copinha? Esse lado direito, ele está definido que a gente joga com o homem aberto, né? Do lado contrário, o Júlio ele tem uma característica mais de meia,
né? Então, em alguns momentos, ele infiltra para criar uma passagem ali, tanto do Silas como o Hernandes. Não teve tantas, mas se você observar, a gente teve umas 3 jogadas de linha de fundo do lado esquerdo também, com a chegada do Hernandes, um cruzamento, um chute a gol. Então, esse trabalho de compensação do lado esquerdo para não ter um homem agudo, ele é feito com essa subida, né, tanto do Silas como do Hernandes. Como foi a jogada nossa do segundo tempo, né, que já estava o Danilo no jogo, que foi na linha de fundo e fez um cruzamento e saiu o nosso gol, que foi anulado. Então, são detalhes, né, da equipe que ela vai se ajustando, né, e dentro desse ajuste, né, a gente precisa de uma sequência de jogo, né. A gente tem que lembrar que essa equipe, ela se juntou agora, tem jogadores que nunca jogaram junto, eu mesmo como treinador, tem apenas 2 jogadores que trabalharam comigo, que eu sei até onde esses jogadores podem ir em termos de limite, e agora a gente precisa do jogo para ir conhecendo, né, mais a equipe e conhecendo mais esses jogadores durante a partida e, consequentemente, a equipe ela evoluindo dentro da competição. Ei, boa noite. Quando na sua chegada, foi muito debatida a questão de você trabalhar muito com a base, né? Trabalhado com grupos, né? Com jogadores formados na categoria de base. E que você avaliasse também um pouco da atuação do Porto, né? Do Kennedy, principalmente, né? Deixa uma pergunta para o Kennedy também, como você se sentiu, né? Estreando no profissional, né? Como que foi a conversa aí durante esse período do Ney te dar, né, confiança para jogar, né? Como que você se sentiu jogando hoje? Né, como que você avaliasse, né, esses jogadores da base? Primeiramente, que está aqui, né, em prática o que a gente falou, né? Um jogador fez 20 anos esse ano, né, Kennedy? Sim. Né? É um jogador 2004, né, que estava até a minha chegada jogando no Júnior, e eu acho que na minha avaliação, na minha humilde avaliação, foi um dos jogadores nossos dentro de campo de destaque durante o jogo o tempo todo. Então, mostra que a gente aprofundou na base e tem o Porto, né? O Danilo também feito na base, o próprio Neto também zagueiro. Nós terminamos com 4 jogadores da base e mais jogadores ainda que estão treinando conosco com muito potencial, né? Então, dentro dessa reconstrução, a gente subimos os jogadores que a gente acha interessante, né? E é legal a gente ver na prática ela está funcionando, ela não está só no discurso, né? Então, o que a gente falou que utilizaria está aí na prática, e o Kennedy é todo seu agora para falar com vocês. Primeiramente, boa noite. Em relação a fazer minha estreia aqui, eu estava bem tranquilo, né? Eu já me estreiei pelo Bahia, então já senti essa sensação de estar com a torcida aí, foi uma coisa maravilhosa. E eu agradeço até o Ney Franco pela oportunidade, né? Vinha fazendo um campeonato pelo Sub-20, acabei me destacando e hoje estou aqui, estreiei como titular e estou muito feliz, espero dar continuidade no trabalho para mostrar mais meu potencial para vocês. Como você sentiu na dobradinha do Lucas Senna, né? Isso foi treinado durante o período de preparação? Sim, foi treinado, né? A gente já vem conversando, eu e o Senna, nos treinos, e a gente faz aquela dobradinha ali, 1-2, para ser o lado mais forte do nosso jogo. Para dar bastante trabalho para o adversário. E só um detalhe, né? É um lado, além dos dois, é onde chega o Chagas também. Então tem um revezamento de vez em quando né? Então foi trabalhado isso, né? E é um detalhezinho que a gente viu na prática também que pode funcionar, pode ser realmente um ponto forte da equipe. Boa noite, professor. Boa noite para o Kennedy também. Sobre o próximo confronto, joga contra o Nação, volta a jogar aqui na Arena no próximo domingo. Como trabalhar o psicológico da equipe, em primeiro lugar, mas a questão física também para esse próximo confronto. A gente viu que tem uma oscilação na forma de jogar do Joinville. No primeiro tempo marcava muito a saída de bola do Concórdia e no segundo tempo começa um pouco mais recuado, talvez até por uma questão física. Como que vai ser esse trabalho durante a semana com os garotos? E para o Kennedy, qual que é a tua preparação, né, durante a semana, o teu mental, né, para entrar dentro de campo e a questão de tomada de decisão ali, a gente sabe que ainda às vezes acaba se prejudicando um pouco. Como é que tu está avaliando isso? É normal, né? Menino novo, mas... Deixa eu só falar, em relação ao mental, tá? Eu acho importante falar isso, tá?
Ela já começou no vestiário. Eu reuni os meus atletas, eu estou embora para casa, a gente não teve o resultado positivo, mas eu estou embora para casa satisfeito com a entrega dos jogadores, a disposição dos jogadores dentro de campo. Eu acho que a gente teve mais aspecto positivo no jogo do que negativo, né? Então, já jogamos os caras para cima, acho que a gente pode ir para casa com consciência tranquila. E amanhã já nos apresentamos para trabalhar, né? Primeiramente, os 2 primeiros dias da semana, recuperar a parte física desses atletas, né? E já continuar, né? Ganhar mais uma semana, mais sessões de treinamentos para evoluir para o próximo jogo, que é um clássico local, tá? Eu estou bem mentalmente, né? Isso aí é continuidade do trabalho, nos treinos, pegando mais confiança para poder fazer no jogo. E é isso aí, espero dar continuidade nisso. Ney, como você falou, né? Pouco tempo de trabalho, pouco conhecimento às vezes dos atletas, só 2 já tinham trabalhado contigo. Eu queria que você falasse um pouco da bola parada, às vezes o aproveitamento faz a diferença. O Joinville teve algumas chances hoje na bola parada, né? O Silas e o Chagas chamaram a responsabilidade, mas não cobraram bem. É claro que treinamento, né? Isso acaba tendo... É treinado isso, mas tem dia que também a bola não vai, né? Tem dia que o jogador não acerta, né? A gente foi infeliz hoje. São 2 bons batedores, né? O índice de aproveitamento do nosso treino foi muito alto, né? E são 2 bons batedores. A nossa equipe, vocês vão perceber que a gente teve algumas tentativas, porque isso vai ser forte na temporada. Conclusões e chutes de média e longa distância. Em alguns momentos a gente tentou isso. Talvez a jogada em alguns momentos até pedia um passe para um jogador melhor posicionar, mas a gente treinou muito a falta frontal. O índice de aproveitamento tanto do Silas quanto do Chagas e do Sá são muito altos, o aproveitamento deles em treinamento. E hoje, logicamente, quando teve aquelas faltas centralizadas, tinha-se uma expectativa da gente ter um desempenho melhor. Mas foi uma circunstância do jogo de hoje, né? Eu acho que vocês vai se comprovar na frente aí, que é uma equipe que vai fazer muitos gols de falta, né? E muitos gols ali de chutes de média e longa distância. Além da tentativa que teve do Chagas, no próprio Silas, a gente viu um volante também, o Breno chegando, chutando de longe, o próprio Lucas de Sá também, né? Que teve uma jogada no segundo tempo, a jogada pedia até para tocar para o Kennedy, ele tentou um chute, a bola passou fora, mas porque a gente trabalhou muito esse trabalho, né? E é como eu falei, a gente precisa da sequência de jogo para que as coisas se encaixem, entendeu? Eu ia falar um pouquinho agora de margem de evolução. A gente conversava antes da estreia da Copinha que aquela história do cobertor curto, né? Você precisa de tempo, você precisa da paciência do torcedor para entender o momento de reconstrução do time, mas ao mesmo tempo, na contagem regressiva, agora faltam só 6 rodadas para classificar, né? Você tem que trabalhar até mentalmente essa questão da necessidade do resultado, mas ao mesmo tempo entender o momento do clube. Onde que está exatamente essa margem de evolução? É na questão só do entrosamento do dia a dia de atleta para atleta? É algo tático puramente? Ou ele vai além, vai numa questão de necessidade técnica dessa equipe? Não, é jogo, é ritmo de jogo, é deixar os jogadores experimentar, sair de um jogo desse, estudar o jogo, ver o que deu certo, o que é errado, o erro a gente corrigir, os acertos a gente reforçar os acertos, né? A gente precisa dessa sequência de jogos agora, criar uma estrutura para a equipe de jogo, sem muitas mudanças, né? E utilizando, né, todo o elenco rodando, mas também sem variar muito, entendeu? Então, a gente, por exemplo, já tem um jogo hoje, o Nuno já saiu do campo lesionado, meio que muscular, né? A gente até ontem a gente estava com todos os jogadores disponíveis para o jogo. Ontem o Iali sentiu e não veio para o jogo. Então agora junta isso, né? Um cuidado, né, clínico com esses atletas e uma sequência de treinamento e de jogos. O que a gente vai precisar agora de jogo para criar esse ritmo de jogo, os jogadores irem um pouco mais na parte física também, né? Então essa é a forma da equipe evoluir.